Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos iniciar? Então, pega o material de vocês, lápis, borracha, caderno e a folha com o texto da unidade 5, tá? Está aí com vocês já? Ótimo! Então, vamos ver os objetivos para a nossa aula de hoje. Nossos objetivos hoje: ler, compreender e interpretar o conto O Bax. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, buscando entender a importância de cada elemento da narrativa. Inferir o sentido de palavras ou expressões presentes no texto. Então, agora, nós vamos aqui para a bancada, tá? Para nós vermos algumas coisinhas. Bem, temos aqui, então, uma caixa, tá? E o que será que nós vamos ter dentro dessa caixa? Bem, vamos abrir então, para nós descobrirmos. Bom, primeiramente, temos aqui algumas florzinhas, alguns pássaros, não sei se vocês conseguem identificar, mas temos aí algumas florzinhas e alguns pássaros, tá? Bem, vamos ver o que mais que nós temos aqui. Temos aqui uma pedrinha, bem pequenininha, Temos uma pedrinha. Então, vamos deixar ela aqui do lado também. Temos o quê? Um elefante. Temos aqui uma menininha, Que vai ser o que será que essa menininha aqui tem a ver com a nossa aula de hoje. E temos também uma espécie de uma árvore aqui, com flores e algumas folhinhas. Então, o que será que esses elementos, tem a ver com a nossa aula de hoje? O que vocês acham? O que vocês pensam aí? Isso mesmo, Podem estar presentes aí na história, no texto que nós vamos estar lendo. E aqui nós temos um nome, O Bax, tá? Então, O Bax tem a ver com o texto que nós vamos ler hoje, tem a ver com o conto que nós vamos ler hoje, com o nome até mesmo de uma dos personagens aqui do nosso conto. Então, vamos acompanhar a leitura do conto na tela, ou quem quiser pode acompanhar a leitura pelo texto impresso, se você já tiver pego na escola. Vamos lá, então? O Bax, André Neves. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio e o silêncio negro se transforma em um ótimo companheiro para compartilhar boas histórias. Ali morava a pequena O Bax. Para uma criança, viver em uma paisagem como aquela poderia ser perigoso. Porém, O Bax não tinha medo. Corria pela planície em busca de aventuras e depois retornava com os olhinhos brilhantes. As histórias eram muitas. Ela já tinha caçado ovos de avestruz, conhecido elegantes girafas, apostado corrida com antílopes e enfrentado ferozes crocodilos. Ninguém se importava. O Bax vivia muito solitária, tinha poucos amigos. Portanto, inventar aquelas histórias devia ser sua melhor brincadeira. Uma vez, o Bax contou ter visto cair do céu uma chuva de flores. Nossa, e você se molhou? Caçoaram as crianças. Onde foi isso? Duvidaram os mais velhos. Calma, gente, é por isso que ela está tão cheirosa, disse a mãe, abraçando a filha. As histórias, como contam os contadores na África, são sagradas. Entretanto, algumas invenções de O Bax eram demais. Todos riram. Como poderia chover flores onde pouco chove água? O Bax, muito triste, correu pelas savanas e jurou nunca mais contar suas aventuras.
mas guardar aquilo tudo para si mesmo não era bom. Então, ao tropeçar em uma pequena pedra em forma de elefante, o Bax teve uma grande ideia. Partiria pelo mundo afora, em algum lugar, ela viria de encontrar novamente uma chuva de flores. Assim, sabendo onde, como e quando chovia flores, ela poderia provar a todos que sua história era verdadeira. O trajeto seria lento, difícil e tortuoso se ela não tivesse pedido ajuda a seu grande amigo Nafisa, um elefante que havia se perdido da manada e vivia sozinho pelas savanas. Nafisa se abaixou e o Bax subiu em suas costas para uma longa aventura. Seguiram por estradas de areia que pareciam não ter fim. Subiram e desceram montanhas, atravessaram rios e mares, conheceram também grandes aldeias e cidades. O Bax e Nafisa viram chuva de água, chuva de pedras, chuvas de estrelas, chuva de folhas quando o vento estava agitado. E, nos lugares mais frios, viram chuvas de flocos de algodão. Quando perceberam, tinham dado a volta ao mundo e estavam novamente no ponto de partida, a savana. Contudo, não encontraram sequer uma chuva de flores. Era madrugada quando regressaram à aldeia. Em casa, os mais velhos estavam aflitos com o sumiço de Bax. Entretanto, se fartaram de alegria ao vê-la entrar e contar as novidades. A menina tagarelava sem parar. Você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante? Duvidaram os mais velhos. E ele veio com você? Debocharam as crianças. Essa menina conta cada história, brincou a mãe ajeitando os virotes em sua cabeça. Porém, desta vez o Bax não se entristeceu, nem poderia. Nafisa provaria tudo. Vamos lá fora, disse ela. Ao saírem da cabana, não viram nada, nem perto, nem longe, nem mesmo uma pegada se espalhava pela areia. Só havia no chão uma pequena pedra em forma de elefante. Você é mesmo boa de histórias, disse o menino. Nós quase acreditamos. O Bax ficou furiosa e com tanta raiva enterrou a pedra no chão, para que ninguém zombasse nunca mais de suas aventuras. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Milhares de pássaros escavam o céu das savanas. O lugar onde o Bax havia enterrado a pedra havia nascido um imenso baobá, mas não era um baobá como os outros. Era grosso e forte como um elefante. Seu tronco enrugado parecia estar desenhado com pequenos detalhes. Sua copa estava repleta de flores coloridas e pássaros nunca vistos por ali. Ninguém acreditava no que os olhos viam. Quando a pequena Bax se aproximou da árvore, os pássaros bateram asas em uma agitação tão forte que as flores começaram a cair, enchendo os olhos da menina do mais puro brilho. Era uma chuva de flores que forrou a aldeia com um tapete de pétalas perfumadas. Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias de Bax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças estava Nafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco desta árvore sagrada procurando repouso é capaz até de sonhar com suas aventuras. Bem, alguém de vocês já conhecia este conto? Já tinha visto ele, ouvido, né? Pega algum livro que tivesse essa história? Ele é um conto que nos chama muita atenção, né? Até pela forma como ele começa, né? Ele é um conto até assim cheio de poesia, porque as palavras que tem nele são bonitas, levam a gente a sonhar, né? Um mundo de encantamento, né? Quando, né, o sol acorda. Então, ele tem uma linguagem bem bonita, né? Bem diferente, bem atrativa para a gente. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre ele para a gente conhecer um pouquinho mais sobre este conto? Bem, então, nós temos ali o Bax. Quem era o Bax? O que será que significa esse nome, né? A gente sabe que os nomes têm um significado. O que será que significa o nome Bax? Isso mesmo, o Bax era
né, a menina, uma pequena menina, né, que gostava de contar histórias, né? Essa era Obax. O nome Obax, né, aí na língua africana, significa flor, né? Então, olha que bonito, né? Bem, por que Obax ficou triste? Durante o conto ela fica triste. Qual que é o motivo dessa tristeza dela? Qual que é a causa da tristeza dela? É o fato de que ninguém acreditava em suas histórias. Isso mesmo, né? Eles riam dela. E isso, riam, né, dela falar que existia uma chuva de flores. Ninguém acreditava. Mas aí, o que Obax resolveu fazer para que acreditassem nela? O que diz lá no texto? O que vocês lembram aí? Isso, ela resolve sair, né, viver aventuras para quê? Isso, ela queria achar novamente uma chuva de flores, né? Então, ela resolveu partir pelo mundo em busca de uma chuva de flores. Agora, o elefante, né? Ela teve a ajuda do elefante. Como que era o nome desse elefante? Nafisa, isso mesmo, né? Também um nome bem diferente. O que será que vocês pensam assim? O que Nafisa significa? Ah, tem a ver com pedra sim, né? Porque a gente vê ali que ela tropeça em uma pedrinha em forma de elefante. E a palavra Nafisa significa pedra preciosa. Então ela teve a ajuda, né, desse grande amigo dela aí, que era o Nafisa, para ela fazer essas aventuras pelo mundo. E o que ocorreu onde Obax enterrou a pedrinha? Ela enterra a pedra, o que acontece ali? Isso mesmo, nasce um baobá, né, um imenso baobá. Então aqui, né, a professora está perguntando o que é um baobá, né, e o que será que esse nome significa? Isso, baobá era árvore, né? Então aqui a professora colocou aqui uma imagem de um baobá, né? Existem 9 espécies de baobá, então são, né, a gente pode ver aí espécies diferentes de baobá. Ela é uma espécie, né, da África mesmo, né, original da África, mas até aqui no Brasil a gente pode encontrar algumas espécies de baobá. Então o baobá, ele é uma árvore grande, né? E o nome baobá é pai de muitas sementes, é isso que significa a palavra baobá. Então, para curiosidade, ó, a professora trouxe aqui uma imagem de uma flor do baobá ali branca, né? Ela é grande, porque o baobá é uma árvore grande. Mas a professora viu que também tem flores amarelas, dependendo aí da espécie. E aqui do ladinho o fruto do baobá, que é o mucua, tá? E ali, ó, a professora trouxe ali uma outra foto do baobá parecida com uma garrafa, né? Então o baobá também é conhecido como árvore garrafa, porque quando está nos períodos de chuva, ele pode armazenar dentro do tronco até 120 mil litros de água, porque o tronco do baobá é oco, tá? Então aqui, para curiosidade, para vocês entenderem um pouquinho sobre a grandiosidade dessa árvore, né? Que é bem interessante as curiosidades sobre ela. Bem, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os elementos que formam o conto. Então, no início da aula, a professora apresentou na bancada alguns elementos, né? Vocês lembram lá o que nós tínhamos lá? Tínhamos, né, a chuvinha ali de flores, de pássaros, tínhamos a pedrinha, né, a menina, o Obax, o elefante e o baobá. Então, aqueles elementos que estavam ali, eles estão dentro do conto, mas o conto, ele é formado por elementos, personagens, onde que acontece a história, né, qual que é o problema que acontece ali nessa história. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, começando pelos personagens, tá? Então, quem que são os personagens e quem é a personagem principal? Isso mesmo, a personagem principal é a Obax, né? Porque toda a história gira em torno dela. Ela é aquele personagem que mais aparece, é o personagem que está em foco ali. Então, a personagem principal é a Obax. Mas quem mais que nós temos ali, que temos algumas falas, temos algumas presenças? Isso mesmo, a mãe, né?
as outras crianças que duvidam dela, que dão risada dela, e os mais velhos, os adultos. E temos também um elefante, que a gente pode até colocar como um personagem, porque ele vai nessa viagem, né, nessas aventuras aí com ela. Mas, né, a personagem principal é a Obax. Bem, um outro elemento que nós temos no conto é o cenário, o espaço, o local onde ocorre a história. Então, onde que ocorre a história? Qual que é o local? O que falava lá no início da história? Quando o sol acorda, né, na savana, né? Então, savana é um lugar, né, onde a vegetação ali é bem baixinha e tem alguns, né, arbustos, algumas árvores assim, bem separadas, mas, né, o espaço, então o cenário é na savana. Ela sai dali, vive outras aventuras, mas o foco principal da história é ali na savana que ocorre. Quando que acontece o tempo? Agora, a professora quer que vocês fiquem bem atentos aqui. Tem um tempo exato que a história acontece? A gente não consegue saber, até porque esse conto não começa com lá era uma vez, né? Como que ele começa? Quando o sol acorda no céu das savanas, né? Então, aqui nós temos uma ideia de tempo, quando o sol acorda, então quando o dia está amanhecendo, né? Essa é uma ideia do tempo onde ocorre a história. Aí, ó, o dia aquece enquanto homens lavram a terra e as mulheres cuidam de seus afazeres domésticos e das crianças. Então, o dia aquece. O que quer dizer isso, né? Que o dia vai passando, né? Vai acontecendo enquanto os homens e as mulheres estão cuidando ali das suas atividades. E aí nós temos aqui, ó, ao anoitecer. Ao anoitecer, tudo volta a se encher de vazio. Então, neste primeiro parágrafo, nós já temos aqui 3 ideias de tempo em que essa história, esse conto está acontecendo. Aí, o que acontece lá na história, né? A Nafisa fica triste e tal, porque dão risada dela, ela sai viver suas aventuras e quando ela retorna, já é o quê? Era madrugada quando regressaram à aldeia. Então, uma outra ideia que nós temos, o regresso dela foi de madrugada. Na manhã seguinte, um bater de asas chamou a atenção de todos. Então, mais aqui um ponto de tempo. E no final, né, lá no último parágrafo, nós temos lá o que, ó? Depois daquele dia, todos passaram a prestar atenção nas histórias do Obax. Ela cresceu forte como o baobá e na sua chuva de lembranças estava Nafisa, seu grande amigo. Hoje, quem se encosta no tronco dessa árvore sagrada procurando repouso é capaz até de sonhar com suas aventuras. Então vejam que é mais uma ideia aí do tempo. Então este conto, né, ele nos dá várias ideias de tempo e ao mesmo tempo ele não dá um tempo exato, né, porque as coisas vão acontecendo. Então a gente tem bem essa cronologia aí dentro da história. Então, quando o sol acorda, o dia, vem a noite, né? Depois ela vive as aventuras dela, retorna de madrugada, na manhã seguinte, depois desse fato e até mesmo o hoje. Então, esses elementos são bastante importantes. Agora, o que acontece? Qual que é o enredo da história? Então, se alguém perguntasse para vocês, você leu a história Obax, o que conta essa história? Qual que é o enredo? Isso mesmo, é uma história de uma menina que contava muitas histórias e queria que acreditassem nela, né? Então, o enredo, né, resumindo bem, é uma menina que conta muitas histórias e tenta provar que elas são verdadeiras. Bem, qual que é o conflito apresentado, o problema? Qual que é o problema de Obax? Isso, o fato de ninguém acreditar nela, muito bem. Então, ninguém acredita nas histórias delas, ninguém acredita que ela viu uma chuva de flores. Por quê? Porque lá malmente chove água, como é que vai chover flores? Então, este é o problema. Se eu tenho um problema, um conflito, tem que ter uma resolução durante o conto. Qual que é a resolução? Como que o conflito é resolvido dentro desse conto? Isso mesmo, as flores do baobá caem em forma de chuva, como uma chuva de flores, né? Forram o chão da savana. Quem que conta a história? Agora eu quero saber, o narrador, ele é um personagem da história ou ele está apenas observando?
Como que a gente pode ter certeza disso? Podemos ter certeza disso pela forma como o conto é escrito. Então, quando a gente está lendo o conto, a professora tirou um trechinho aqui, ó, por exemplo, era madrugada quando regressaram à aldeia. Então, quando regressaram, quem que regressou à aldeia? A Nafisa e o Nafisa e a Albates. Então, né, o narrador está falando deles, está falando do elefante e da menina, está observando-os. Em casa, os mais velhos estavam aflitos. Então, quem que estava aflito? Os outros, né? Entretanto, se fartaram de alegria ao vê-la. A menina tagarelava. Então, a gente consegue ver que o narrador, ele está observando, ele não faz parte. Então, ele é um narrador observador. Bem, aqui nessa tela, então, a professora colocou os principais elementos, então, do conto. O personagem, o espaço, o tempo, o enredo, o conflito, como que o conflito é resolvido e quem que conta a história. Então, agora, a professora vai deixar aqui na tela 5 minutinhos para vocês copiarem. Então, a professora já deixou certinho aqui os elementos do conto para vocês estarem registrando no caderno, tá bom? Então, copiem ali que a professora vai esperar esses 5 minutos.
tempo, né, de vocês terem registrado aí no caderno, porque era só copiar. Então, vamos para frente aqui. Vamos analisar agora algumas palavras do conto, tá? Então, vamos ler aqui, ó. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e rasteira. O dia aquece enquanto os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos e das crianças. Então, nesse trechinho, né, savana, a professora já explicou para vocês lá na frente que era vegetação rasteira, né? E aqui a professora separou as palavras rasteira, lavram e afazeres. Então, o que essas palavras significam dentro do texto? Né? Se eu tirar do texto, às vezes vocês podem, né, pensar em outro significado. Se eu pegar a palavra rasteira, talvez vocês pensem em passar a rasteira em alguém, ou pensem no calçado, né, a rasteirinha, vou comprar uma rasteirinha, vou andar com uma, prefiro, né, andar com uma rasteira, com um chinelinho baixo. E a palavra rasteira tem a ver com isso mesmo. Então, olha ali, ó. Quando o sol acorda no céu das savanas, uma luz fina se espalha sobre a vegetação escura e baixa. O dia aquece enquanto os homens cultivam a terra e as mulheres cuidam dos trabalhos domésticos e das crianças. Então, né, lavrar é cultivar, afazeres, trabalhos. Outro trecho aqui, ó. O trajeto seria lento, difícil e tortuoso se ela não tivesse pedido ajuda a seu grande amigo Nafisa, um elefante que havia se perdido da manada. Então, trajeto lento, difícil e tortuoso. Isso, né? Muito difícil, muito complicado. E manada, o que será que é manada? Isso, é o grupo, né? São os outros elefantes. Então, manada, a gente diz que é um substantivo coletivo, né? O grupo de elefantes. Nafisa se separou desse grupo de elefantes. Vamos ver mais um trechinho aqui, ó. Entretanto, se fartaram de alegria ao vê-la. Fartaram. Então, essa palavra, se eu for procurar no dicionário, eu não vou encontrar ela dessa forma. Eu vou encontrar, é um verbo, eu vou encontrar fartar. Porque se apresenta no dicionário, ele não apresenta o verbo conjugado, ele apresenta, né, o verbo sem conjugação. Então, fartar, né, encher de comida, de bebida, empanturrar, saciar a fome, a sede. Então, entretanto, se encheram de alegria ao vê-la entrar e contar as novidades. Então, esse se fartar, né, no sentido de se encher de alegria. Essa menina conta cada história, brincou a mãe, ajeitando os birotes em sua cabeça. Nossa, o que será que é birotes, professora? Então, ali no desenho de Obax, vocês viram que ela tinha os birotinhos. Então, são pequenos coques. Coquezinho, né? Um punhadinho de cabelo preso ali, se chama birote, tá? Então, são coques. Obax ficou furiosa com tanta raiva, enterrou a pedra no chão para que ninguém zombasse nunca mais de suas aventuras. Então, zombasse também é uma ação, né? Também é um verbo. Então, da mesma forma, a gente vai encontrar no dicionário como zombar, né? Então, o que é zombar? É debochar, tirar sarro, rir, né? Então, Obax ficou furiosa com tanta raiva, enterrou a pedra no chão para que ninguém debochasse nunca mais dela. Agora, mais uma atividade aí para vocês. Então, vocês vão pegar o caderno e vão escrever uma frase com cada uma das palavras abaixo. Então, letra A, fazeres, né, que são trabalhos. Letra B, fartaram, né, se encheram. Letra C, zombou, que pode ser debochou. E letra D, tortuosa, que é complicado. Então, né, façam aí 4 frases, 5 minutinhos para vocês elaborarem as frases e registrarem.
aqui a professora não vai corrigir, porque cada um de vocês aí fez uma frase, mas o que a professora quer que vocês tenham em mente é se vocês usaram letra maiúscula no início da frase, se vocês usaram a pontuação e se a frase de vocês ficou com sentido, tá bom? Bem, agora a professora vai deixar 5 minutinhos para vocês fazerem um pequeno texto contando o conflito apresentado no texto BACS e como ocorreu sua resolução. Então, aqui, qual que era o conflito? Lembra que a gente viu lá, o conflito é o problema. Qual que era o problema? Isso mesmo, ninguém acreditava que o BACS tivesse visto uma chuva de flores. E como que foi a resolução desse problema? Então, ela saiu pelo mundo e quando ela retorna, ela enterra a pedra, nasce o baobá e ocorre como se fosse uma chuva de flores. Então, vocês vão escrever aí com as palavras de vocês isso, tá bom? Então, olha aí, 5 minutinhos agora.
Aqui a professora trouxe, né, uma correção, mais ou menos o que tem que ter aí no textinho de vocês. Não vai estar igual o texto de vocês, né? Mas nesse registro de vocês, então olha lá, ó, o Baques contou que viu cair do céu uma chuva de flores e todos riram. Então viajou pelo mundo, no retorno contou suas histórias, ninguém acreditou. Furiosa enterrou a pedra em forma de elefante e ali nasceu um baobá. Na manhã seguinte, as flores do baobá caíram como uma chuva de flores. Então, no texto de vocês tem que estar mais ou menos isso. Então, que ela tinha visto a chuva de flores, ninguém acreditava, mas que depois que ela enterrou a pedrinha e nasceu o baobá, passaram a acreditar nas histórias dela. Beleza? Bem, nós temos aí uma tarefa que está na folha impressa de vocês, tá? Para vocês fazerem depois da aula. Então, nessa tarefa, vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, com a introdução, então como que o conto começa, qual que é o conflito e qual que é a resolução do conflito, tá? E como objetivos da nossa aula de hoje, nós tínhamos ler, compreender e interpretar o conto Baques, identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, buscando entender a importância de cada elemento da narrativa, e inserir o sentido de palavras ou expressões presentes no texto. Tá bom? Então, eu acredito que nós alcançamos esses objetivos no decorrer da aula. Se você não conseguiu terminar alguma atividade, você pode depois voltar no texto e tentar ali, né, principalmente essa última do conflito e a resolução do conflito, para vocês estarem fazendo. Então, né, até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Vem aí, história. Bom dia, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim. Então, eu sou a professora Andresa e o tema hoje da nossa aula, melhor, os temas da nossa aula são da vida nômade à sedentária e a importância da água para a sobrevivência dos grupos humanos. Eu tenho certeza que vocês devem já, nômade, sedentário, vocês já estão lembrando que vocês já tiveram essa aula o ano passado. Então agora vocês vão pegar o caderninho do Vem Aprender. Lá no caderninho vocês vão colocar lá disciplina de história e os dois temas da nossa aula. Vamos lá, segundo ciclo, rapidinho. Da vida nômade à sedentária e a importância da água para a sobrevivência dos grupos humanos. Então, registrem lá. Por que eu devo registrar? Para quando eu precisar, eu me lembrar da aula da professora Andresa. Eu lembrar lá, quando eu estiver lá na sala de aula com a professora na escola, o que a professora Andresa trabalhou, quais foram o tema, qual o assunto, qual a dúvida que ficou. Certo? Então copiem lá bem rapidinho, que vocês já estão no segundo ciclo e eu sei que vocês copiam rapidinho. Certo, pessoal? Então, podemos passar? Então, vamos agora ver quais são os nossos objetivos. Então, os objetivos da nossa aula é compreender o homem como sujeito histórico e identificar as diferenças culturais dos primeiros grupos humanos. Os objetivos não precisam vocês copiarem. Os objetivos é só para vocês saberem o que nós temos que atingir no final da aula, certo? Então eu vou passar aqui duas imagens com duas frases. Uma é uma pergunta, o que é a pré-história, e a segunda é a África, o berço da humanidade. Vocês já ouviram falar alguma coisa assim? Então vamos começar lá. O que é a pré-história? Ano passado vocês aprenderam que a pré-história é o início da história, né? Que ela se divide nas fases paleolítica, neolítica. Então vocês já tiveram esse início da pré-história, que é o comecinho. É a mesma coisa quando a gente dizia a pré-escola, né? Que era o início da vida escolar de vocês. E a pré-história é isso, é o início
da história. Quando vocês falam para a história, eu garanto que vocês lembram lá dos homens das cavernas, as pinturas rupestres, não é isso? Até mesmo os dinossauros, que é um pouquinho antes dos homens, né? Então, sempre quando falem para a história, vocês lembram disso. E quando eu falo nessa imagem, olha que linda, que a África é o berço da humanidade. Por que será que nós falamos que a África é o berço da humanidade? Vocês lembram o porquê? Porque foi lá na África que foi encontrado o fóssil mais antigo. Então, com teses lá, os historiadores, os paleontólogos, os arqueólogos fizeram uma teoria que foi da África que surgiu os homens, da África que eles migraram para todos os outros continentes, povoando os outros continentes, inclusive nós aqui da América, né? Aqui do Brasil. Então, por isso que a África é considerada o berço da humanidade, devido a esse fóssil mais antigo ter sido encontrado lá no continente africano. Certo? Lembraram um pouquinho do que nós vamos estar trabalhando? Então agora vamos voltar para o caderno e a professora quer que vocês façam esse quadro no caderno, escrito a lápis, imagem 1, imagem 2, pule mais ou menos umas 5 linhas, não precisa muitas linhas. Por quê? Porque agora a professora vai mostrar uma imagem para vocês e a professora quer que vocês vejam as diferenças e as semelhanças não, perdão, só as diferenças de cada imagem. E registre na imagem 1 o que vocês estão vendo que não tem na imagem 2 e na imagem 2 o que vocês estão vendo que não tem na imagem 1. Então vou colocar a imagem aqui para vocês agora parem ali olhando e dar tempo de vocês registrarem. Prestem bem atenção, gente, na paisagem, no que eles estão carregando. Se não dá a impressão que eles estão em movimentos, como as suas características. Na outra imagem, vejam o que eles estão fazendo, como é a paisagem, aonde eles estão. Então vão lá, escrevendo bem bonitinho aí no caderno de vocês. Deu certo, pessoal? Conseguiram? Escreveram aí? Então, aqui na mesa, a professora também fez um quadro para ela, olha. Só que o meu não está escrito aqui imagem 1 e imagem 2, mas aqui vai ser a imagem 1. Então, vamos voltar lá na imagem 1. Na imagem 1, não dá a impressão assim que eles estão o quê? Em movimento, que eles estão andando? Isso mesmo, na imagem 1, esses povos aí, eles não tinham uma moradia fixa, eles andavam de um lugar para o outro, eles migravam para em várias regiões, lembram lá? Vocês já tiveram isso. Então, eles não tinham uma moradia fixa, eles iam de um lugar para o outro, eles não tinham uma moradia fixa. Daí, que outra imagem ali que outra característica que vocês conseguem ver? A paisagem. Vocês estão vendo que a paisagem nessa primeira imagem, ela não é modificada, que ela é natural, ela não é modificada? Então, a paisagem é natural, ela tá do jeitinho que ela foi. O homem não parece característica que o homem tenha ali modificado nada, tá? Naturalzinho. Outra coisa que a professora quer chamar a atenção de vocês, vejam que ali eles estão carregando alguma caça. Viram ali que eles estão carregando a caça? Eles estão se movimentando, carregando o seu alimento. Por quê? Porque eles eram caçadores e coletores. O que será que quer dizer isso? Caçadores e coletores. Eles não plantavam e eles também não criavam animais, eles não pastoreavam. Então eles precisavam o quê? Eles precisavam ir para um lugar onde tivesse alimento e onde tivesse caça. Por isso que eles não tinham uma moradia fixa. Por isso que eles iam para o quê? Para todos os lugares, né, onde eles conseguissem alimentos. O que mais que vocês estão vendo ali? Vocês estão vendo eles utilizarem lá o fogo?
Vocês estão vendo? Não, né? Porque nesta fase aí, eles ainda não estavam utilizando o fogo. Então, vocês vejam ali, eles não utilizam o fogo. Então, geralmente, os alimentos deles eram crus. Por isso que eles têm essa mandíbula assim tão forte, assim, tão saliente, porque eles precisavam ter uma mandíbula forte para eles comerem a carne cru. E o corpo, você fala, professora, mas o corpo deles é cheio de pelo? Sim, porque eles ainda não estavam nessa fase utilizando o fogo. Então, eles precisavam ter o corpo cheio de pelo para o quê? Para se aquecerem. Então, por isso que eles têm o corpo cheio de pelos. Vão dizer, mas são os macacos. Não, não são. Eles são primatas, mas não são os macacos. Agora, vamos ver lá na segunda imagem. Na segunda imagem, você dá a impressão que eles estão assim indo para vários lugares ou eles estão parados no mesmo lugar? Estão parados, né? Então, eles têm o quê? Uma moradia fixa. Eles possuem uma moradia fixa. Eles ali, vocês já estão vendo que eles estão construindo suas casas, né? Eles não saem mais migrar para outros lugares, eles começam a se estabelecer numa região. Eles passam a ter uma moradia fixa. Outra coisa, a paisagem foi modificada? Foi, né, pessoal? E foi modificada bastante. O que vocês estão vendo ali? Que elas já estão vendo construções de casa, né? Tem ali as plantações, onde eles fazem os alimentos, o terreno já foi preparado. Então, a paisagem foi o quê? Modificada. Também, agora eles passam. Se eles estão num lugar fixo, eles não são mais caçadores e coletores. Eles o quê? Eles começam a plantar seu próprio alimento. Então, eles passam a plantar o seu próprio alimento e pastorear. O que é isso? Criar animais. Então, agora eles viram que eles não precisam ir numa região ou outra para caçar, para colher. Então, eles plantam. Como que eles chegaram nessa noção de plantação ali? Eles viram uma sementinha que caiu no chão, que brotou e deu origem a outra planta. E que ali, então se eu plantar a sementinha, eu vou ter o quê? Eles começam a fazer a agricultura. E o animal, se eu consigo ali, capturo um animal vivo, coloco ele num lugar que nós chamamos de pastorear, ali eles tinham um alimento para eles, não precisavam eles sair em várias regiões. Então, eles começam numa região só. E, claro, o que está bem mostrando ali, a utilização do fogo, né? Então, eles passam a usar o fogo para se alimentarem, eles passam a usar o fogo para se aquecerem, para fazerem assim, algumas ferramentas. Então, eles começam a utilizar o fogo. E isso, a partir do momento que eles passam a utilizar o fogo, o que acontece, pessoal? Eles também, vocês verem que a estrutura deles começa a ficar diferente. Agora eles já passam a se alimentar com uma carne mais cozida, né? Então, essa carne, ela não precisa uma mandíbula tão forte. O corpo deles não precisa mais de tanto pelo, porque agora eles já estão começando a fazer roupas, já estão se aquecendo com o fogo. Então, a estrutura física dos primatas começam a se assemelhar à nossa. Certo? Então, vamos ver lá. Na imagem 1, nós colocamos lá que eles não tinham moradia fixa, que a paisagem é natural, que eram caçadores e coletores e não utilizavam o fogo. E vocês sabem como que nós chamamos esses povos? Como ele é classificado? Ele é classificado em nômade. Professor, só pôr uma fitinha. Eles são os nômades, pessoal. Vocês já viram ano passado, né? Foi trabalhado bastante com vocês os nômades. Então, vocês viram que os nômades, eles não têm moradia fixa. Sempre quando vocês forem lá falar em nômades, pensem, lembrem da professora Andresa dizendo que eles não têm moradia fixa.
certo? Então, eles não têm, a paisagem era sempre natural e caçadores e coletores. Se vocês souberem isso daí, tá? 10. E a outra, na imagem 2? Então, tinham moradia fixa, paisagem modificada, plantavam seu próprio alimento e utilizavam o fogo. Então, como que nós chamamos esses povos? De sedentários, né? Então, aqui agora nós temos os sedentários. Sedentários, vocês lembram alguma coisa quando a gente fala em sedentário? Ah, tenho certeza, aquele preguiçoso que não gosta de fazer exercício, professora. Mais ou menos isso. Sedentário vem do quê? De você ficar num lugar fixo, de você não se movimentar. Por isso que a gente, quando alguém não gosta de fazer atividade física, a gente diz que ele é sedentário. Mas aqui, esses povos são chamados de sedentário porque eles ficam num lugar fixo. Eles se fixam numa região e nessa região eles começam a se estabelecer, a criar, a pastorear, a fazer suas casas, a criar suas famílias numa determinada região. Certo, pessoal? Deu para vocês entenderem bem essa partezinha dos nômades e sedentários? E vocês viram, por que será que os nômades passam a ser sedentários? Vamos voltar aqui na TV? Por quê? Porque eles começam a escassez de alimentos, né? Eles começam a não ter os alimentos e eles começam a notar que perto dos rios é aonde tem abundância de alimento, de que se fosse plantar ali, nasce melhor do que você plantar numa região árida. Então eles vão para os rios e ali eles começam a se estabelecer. E agora nós vamos ver como que se deu essa evolução lá dos homens da caverna, quando eles ainda estão para a caverna, até a formação das cidades de hoje. Vamos lá ver? Então vamos lá, olhem essa primeira imagem. Vocês reconhecem? Vocês poderiam dizer que essa imagem é da pré-história? O que vocês acham? Ou não? Poderia ser uma fazenda? Mas não, ela é da pré-história, pessoal, é uma imagem da pré-história. Porque com o domínio do fogo, a domesticação de animais e o cultivo da agricultura passam a se fixar em um lugar, formando aldeias. Então, primeiro eles foram lá nas cavernas, daí começou a formar aldeias e cada um começa a ter uma função. Então, se vocês olharem lá a imagem, olha, as mulheres já estão cozinhando com as crianças perto, então começam a cuidar das crianças. Os homens vão para as plantações, na criação dos animais, começam a fazer instrumentos, uns começam a construir as casas. Então, cada um passa a ter uma função, né? Antes, cada um fazia, vamos dizer assim, o que queria, né? Agora aqui eles já começam a ter uma organização, certo? E vocês, uma coisa que a professora quer destacar, que desde lá dos nômades, eles sempre viviam em grupos, pessoal. Então sempre eram os grupos lá dos nômades, já tinha um grupo que ia para determinado lugar, então eles já viviam em sociedades. E agora a sociedade começa a ter uma organização. E aqui, vocês verem alguma evolução daquela imagem que a professora mostrou para essa? Sim, né? Aqui já está mais estruturado, já não parece mais uma aldeia, aqui já está virando o quê? Um vilarejo, né? Então, começam a surgir pequenos povoados com diferentes tipos de construções e uma outra maneira de se organizar, geralmente nas margens dos rios. Tanto é que nessa imagem a gente pode ver como o rio está em destaque. Sempre, quando nós estivermos estudando povos antigos, o rio vai ser sempre em destaque, porque o rio é um presente para eles. Então, o rio, todas as grandes cidades da história antiga ou da pré-história vão se originar em torno do rio, pela vida que o rio proporciona para eles, né? Para o plantio, para os animais. Aqui vocês verem que já tem certos canais levando a água para esse vilarejo. Já estão, antes da primeira imagem que a professora mostrou, eram casinhas de madeira, de palha. Aqui já estão mais estruturadas as casas, então teve uma grande evolução da primeira imagem que a professora mostrou.
E com isso, o que passa? Cada um começa a fazer uma atividade, né? Então, se vocês verem aqui, vocês conseguem ver quantos tipos de trabalho nós temos aqui. Nós temos ali o homem pescando, trabalhando com os canais de água, ou mesmo pegando a água nos baldes, as mulheres lavando roupa, os jarros para cozinhar, os homens plantando, olha aqui, carregando a matéria-prima, fazendo instrumentos. Os animais, eles começam aqui já a usar os animais até mesmo para transporte. Então começa, e com isso cada um vai indo para uma atividade, sabe, pessoal? Como assim, eu sei fazer jarros, o vizinho, ele é bom no plantio, ele tem uma plantação grande lá de trigo. Então o que eles faziam? Mas eu tenho um monte de jarro, mas eu não tenho trigo. Ele tem o trigo, mas não tem o jarro. Então começa a haver essa troca. Eles começam a se trocar entre si. E assim origina o quê? O comércio. Começa o comércio. Cada um vai oferecendo o seu produto em troca do outro produto da outra pessoa. Nessa imagem aqui, essa planta que está aqui no cantinho é o que nós chamamos, essa aqui, ó, que está aqui no cantinho, é o papiro, que eles vão usar para fazer o papel no Egito. Certo, pessoal? Então vejam lá. Então o que acontece? Surgem assim as divisões de trabalho e novas formas de se tomar decisões, né? Então agora eles estão mais, vamos dizer assim, até civilizados, né? Já estão numa estrutura que nós conhecemos de sociedade, né? Então eles começam a tomar suas decisões. Então vocês vejam lá que nós saímos do homem da caverna e fomos parar aonde? Lá já nas formações das cidades. E a escrita, a professora falou como que surgiu lá, como que se deixou de ser nômades para sedentário, como surgiu o trabalho, como surgiu o comércio e a escrita. Quando que vocês acham que surgiu? Quando? Quando que vocês acham? Será que foi quando o homem surgiu, no surgimento do homem? E se eu mostrar este desenho aqui, vocês vão dizer para mim que é uma forma de escrita? Sim ou não? O que vocês acham? Que? Eu acho que tem, e não é, professora, é desenho. É uma forma de desenho. Muito bem. Mas não é não. Isso é uma forma de escrita. Por quê? Porque qual é a função da escrita? A função da escrita é nos passar uma mensagem, não é? Então, e aqui vocês conseguem ver a mensagem que está sendo passada? Olhem lá. Eu deduzo que aqui seja a tribo inimiga, porque vocês vejam que eles fizeram com cara de mal. E aqui eles estão fugindo dessa tribo inimiga. Vocês podem ter uma outra interpretação. Aqui o que nós temos? Vários animais. E aqui eles o quê? Caçando esses animais. Transmitiu uma mensagem para nós? Transmitiu. Isso aqui é uma imagem o quê? Rupestre. Uma imagem dos homens da caverna, né? Que transmitiu uma mensagem. Então a primeira forma de escrita que nós temos é essa, é da pintura rupestre. Que aos poucos, né, pessoal, mas vocês dizem, mas não é, professora. Eu quero saber aquela escrita que a gente vai usar com o quê? Símbolos. Então, como que surgem os símbolos? O uso de símbolos inicia-se com os povos sumérios e eles desenvolveram a escrita cuneiforme por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Olhem, lembram lá daquela primeira aldeia que eu mostrei? Agora olhem essa estrutura, já tem um templo, olhem a vestimenta deles, né, pessoal? Linda essa cidade, né, dos sumérios. E aqui a professora trouxe o alfabeto sumério, que é feito com o quê? Com uma cunha. Ele é chamado de cuneiforme porque eles usavam uma cunha. Olha a caneta. O que vocês acham dessa caneta, hein, pessoal? Vocês reclamam aí de escrever com caneta e lápis, tudo maciozinho, ó. Eles usavam essa cunha numa barra de argila, de barro mole. E ali eles iam fazendo a escrita. Depois vieram quem? Os egípcios. Os povos egípcios também começaram a elaborar suas escritas. Criaram a escrita hieroglífica com desenhos e símbolos.
sendo mais complexa. Então agora eles, além dos símbolos, eles usam desenhos. E ela é tão complexa ainda, pessoal, que muitos historiadores e arqueólogos ainda sentem um pouco de dificuldade em traduzir algumas escritas hieroglíficas. Aqui eu trouxe o alfabeto egípcio. Que tal vocês escreverem o nome da professora da sala aí de vocês em egípcios, em hieroglíficos? Desafio. Vocês podem depois voltar e estar vendo aí como que era esse alfabeto. Daí vieram os gregos. Foram os pioneiros na escrita com o alfabeto e seu sistema foi fundamental para o mundo moderno. Então aqui a professora trouxe uma foto de Atenas, né? E eu presto atenção para vocês verem as primeiras letras do alfabeto. A primeira letra do alfabeto é o alfa e a segunda é o beta. Se eu juntar o alfa com o beta, o que eu vou ter? O alfabeto, né? Então, os gregos, né, eles foram fundamentais para a nossa escrita também. Nós temos muitas palavras que são originais do latim. Então, muita escrita de muitos países são baseados no latim. Mas tem outras aqui que nós não conhecemos, então não chegamos na nossa. E agora, vocês conhecem essa letra aqui? Conhecem? É o nosso alfabeto, só que esse alfabeto aqui, ele é alfabeto romano ou latino. Ele só possui, por que latino? Porque vem do latim. E ele só possui letras maiúsculas, a caixa alta, como nós chamamos aí na escola, né? Não tinha letra minúsculas. Então, foram assim que foi surgindo a nossa escrita, o nosso alfabeto. E agora eu quero convidar vocês para nós fazermos uma atividade junta. Essa atividade aqui é uma linha do tempo da evolução da escrita. Vamos lá? Então, pessoal, vamos fazer uma linha do tempo. Então, se vocês olharem aqui na mesa da professora, a professora colocou lá 4000 AC. O que é AC? Antes de Cristo. Porque nosso calendário nós contamos a partir do nascimento de Cristo. Então, tudo o que aconteceu antes do nascimento de Cristo, nós falamos que é AC. E ele começa numa ordem decrescente, do maior para o menor. Então, aqui nós temos pinturas rupestres, daí vem a escrita cuneiforme, o hieroglifos a 2000 a.C., nascimento de Cristo, o alfabeto latino, romano, né? E os emojis. Já vou explicar o que são esses emojis. Então, a professora aqui vai mostrar duas imagens aqui para vocês. Qual que vocês acham que é a primeira que deve ir lá para a pintura rupestre? Qual que vocês acham? Será que é essa aqui? Ou essa? Aqui, né, pessoal? A imagem lá onde que tem lá que lembra os hominhos da caverna. Então, a primeira forma de escrita que nós temos são o quê? As pinturas rupestres. Daí vem a escrita, a escrita cuneiforme. Tá teimoso, não quer parar? A escrita cuneiforme. Qual dos dois vocês acham que é a escrita cuneiforme? Olha lá, a escrita cuneiforme não usava-se desenhos. Lá dos sumérios, muito bem. A escrita cuneiforme. Daí vem os hieroglifos, né? Olha lá, essa que é a dos egípcios. Essa tá fácil. Essa aqui eu quero ver vocês escreverem o nome lá da professora de vocês nos hieroglifos. Será que vocês conseguem, né? Então, tá fácil, né? Bem facinho. Então, olhem lá. Prestem bem atenção nessas imagens, pessoal, porque vocês vão ter que... Teimoso. Agora, sobrou. Temos aqui nascimento de Cristo, né? Que no calendário cristão, que nós começamos a contar. Daí temos o alfabeto romano. Não tá trocado aqui, pessoal. O alfabeto romano é para cá. E aqui que vem o nascimento de Cristo. O alfabeto romano é antes do nascimento de Cristo. Com o que? Letras
maiúsculas. E nascimento de Cristo. E agora, conhecem esse daqui? Vocês já viram? Já usaram? São os emojis, né? E lembram lá quando vocês falaram para mim que vocês pensaram que as pinturas rupestres não eram uma forma de pintura? Estão lembrados? Então vejam que legal, nós iniciamos com as pinturas rupestres, que era uma forma de desenho, e terminamos com 2000 depois de Cristo, do nascimento de Cristo, com o quê? Com desenhos. Então, é uma forma de escrita? É. Se eu quero escrever que eu estou zangada, eu preciso escrever braba? Não, simplesmente eu vou fazer o quê? Uma carinha braba. Será que não quer parar muito de pezinho? Então, aqui a professora segura. Então, aqui nós fizemos uma linha do tempo. Nós começamos lá, nas pinturas rupestres, escritas cuneiformes, com os hieroglifos, o alfabeto e terminamos com os emojis. Certo, pessoal? Então, vamos voltar agora aqui para a nossa tela para vocês pegarem o caderninho. E no caderninho lá, vocês apagarem lá onde estava escrito imagem número 1, colocarem nômades e na imagem número 2 vocês colocarem sedentários. Façam bem bonitinho esse quadrinho porque vocês vão precisar dele para vocês fazerem o quê? A tarefa que a professora já vai explicar. Vamos ver nossos objetivos? Compreender o homem como sujeito histórico, identificar as diferenças culturais dos primeiros grupos humanos. Compreendemos o homem, né? E também identificamos as diferenças culturais. E agora, vamos ver qual vai ser a tarefa. Como boa professora, tem que ter uma tarefa. Então, número 1. Pinte no mapa mundi qual é o continente considerado o berço da humanidade. Lembram lá daquela frase que eu coloquei? E no quadro abaixo, descreva as diferenças entre os povos nômades e sedentários. Só copiar do caderno, já está no caderno. E o 3, em relação ao surgimento da escrita, numere a sequência cronológica correta, a linha do tempo que a professora fez. Então a atividade está bem fácil, bem simples, tudo que foi abordado aqui na aula. Espero vocês para a próxima aula que nós vamos visitar. Vocês querem visitar o Egito comigo? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Nali. E o dia de hoje é aquela aula legal do Clube da Matemática, isso mesmo. E como todo Clube da Matemática, nós vamos resolver desafios. E qual é o desafio que a professora trouxe hoje pra gente? Vamos observar aqui no nosso clube qual é o desafio? Então olhem aí na telinha de vocês. O desafio de hoje é esse. A Letícia precisava arrumar, ou melhor, guardar os seus livros na estante. Em cada prateleira caberia apenas mais um livro. Descubra qual livro ela guardou em cada prateleira. Mas para isso nós vamos ter que observar aqui do ladinho, ó, as dicas que estão dadas ali do ladinho. Livros de terror e de contos é na primeira prateleira, que é chamada de letrinha A ali, ó. Na segunda, letrinha B, é livros de aventura e suspense. Na letrinha C, é livros de terror ou romance, né? Pode ser tanto um quanto o outro, né? É um e o outro. Na letrinha D, pode ser livros de aventura e livros de romance. Na letrinha E, pode ser livros de suspense e livros de receita. E no último, pode ser livros de contos ou livros de religião. Então ali estão os 6 livros, suspense, religião, terror, contos, receita e aventura, que ela vai ter que guardar em cada uma dessas prateleiras. Para isso, você tem que observar a relação aqui do ladinho, qual livro foi em qual prateleira. Lembrando que a gente não pode pôr, nem repetir livros e nem deixar prateleiras faltando. Então ali do ladinho estão as dicas, ou é um ou é o outro que você vai colocar. Para isso, você vai ter 5 minutinhos.
Vamos lá?
aí, crianças? Conseguiram? Bem, agora nós vamos fazer a correção. Se você não conseguiu, não tem problema, a gente corrige e arruma agora. Mas o importante no nosso clube é você se esforçar. Não dá para deixar passar, senão a gente não consegue finalizar e pintar o nosso quadradinho lá do nosso certificado. Lembram? Toda vez que a gente resolve um desafio, a gente pinta lá atrás, mesmo que a gente erre, mas temos que corrigir para pintar. Se não corrigirmos, não podemos pintar. Feito? Vamos lá. Vamos olhar então ali nas nossas prateleiras e ver qual é o livro que vai em qual prateleira. Bem, na primeira prateleira nós tínhamos lá que era um terror ou contos. Bem, vamos colocar o de contos. Vamos ver se vai dar certo. O de terror nós podemos colocar em outra prateleira daqui a pouquinho. Na letra B, eram aventuras ou suspense. Bem, vamos pôr suspense. Na letrinha C, terror ou romance. Opa, eu não posso pôr romance. Por quê? Porque o de terror já tinha sido na primeira lá a possibilidade, na letra A já era a possibilidade de terror. E eu não coloquei. Então eu preciso pôr agora aqui na letrinha C o de terror. Não dá para escapar. Letra D é aventura ou romance. Opa, aventura eu já poderia ter posto na letra B e não pus, coloquei suspense. Então eu só posso colocar aventura aqui agora. Então aqui é o livro de aventura. Na letra E, suspense ou receitas. Suspense já foi, ó, já tá lá na letrinha B. Então eu posso pôr o de receitas. E a última prateleira, que era contos ou religião, bem, os contos já foram, só sobrou de religião. E aí a gente colocou todos os livros em todas as prateleiras. Muito bem, conseguiu resolver? Também achou todos os nomes certinhos aqui na nossa prateleira, né? No nosso estante, nas prateleiras do estante? Conseguiram? Muito bem! Parabéns pelo teu esforço, que é ele que te deixa continuar. E aqui nas nossas aulas, o importante é que o esforço nos leva longe, né? No nosso clube, o nosso esforço nos leva muito longe. E não se esqueça, acredite em você, não desista. Sempre que precisar, pergunte, pense mais um pouquinho, se esforce. Você é capaz. E aqui a professora vai ficando na nossa aula de hoje. Um beijinho e até o próximo clube!